Saúde Consciência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu no último mês de abril que passa a ser obrigatório no Brasil, né? Obrigatória a retenção, gente, de receita médica para venda das canetas emagrecedoras, né? São inúmeras as marcas que estão no mercado. Tem uma, inclusive, né, que está chegando agora, que não se fala mais em outra coisa. A gente já trouxe até entrevista aqui para os nossos ouvintes. E a gente vai falar de qual é a estratégia, então, do governo, né, em decidir por exigir a receita médica. A Etel Maciel, quem está conosco todas as terças, e é Ciência com Saúde, é Saúde com Ciência, não é isso, Etel? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. O assunto que está aí na pauta do dia, né, Fernanda? Muitas pessoas querendo esse remédio. Eu digo, Fernanda, que a humanidade, acho que desde que a gente está nesse mundo, a gente sonha com a perfeição, né? O corpo perfeito, o rosto perfeito. Mas a gente precisa entender que há muitos limites para isso, né? Muitos limites. Essa perfeição não existe. Nós estamos, inclusive, numa discussão muito grande sobre isso, né, Fernando? Com as redes sociais, com a questão dos filtros. Tem muita coisa para a gente discutir que afeta a saúde e a saúde mental das pessoas, né? Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essas canetas emagrecedoras. Como você falou, são várias marcas. E é importante a gente dizer, Fernanda, eu vou dividir aqui a fala, tentar, né, fazer uma divisão aqui, um pouquinho, em três pontos, né? A parte da ciência mesmo, os estudos clínicos que aprovaram essas canetas emagrecedoras, vou colocar aqui a do Ozempic, né, a mais, que abriu a porta, né, para esses outros compostos, né, que estão nas canetas emagrecedoras. Agora tem várias, não é uma só substância, como era a semaglutida, que era da Ozempic. Agora tem outras compostos que são colocados juntos para facilitar ou para acelerar esse emagrecimento. Mas é importante entender que esses estudos clínicos, eles foram estudados, né? A pesquisa foi feita para pessoas com diabetes tipo 2. Então, o que é isso? São aquelas pessoas que não são insulino dependentes. Em geral, pessoas adultas que desenvolvem o diabetes por uma questão de síndrome metabólica, acaba ganhando muito peso, e com isso tendo não só, né, o ganho de peso, né, mas vários outros problemas agregados, como aumento de pressão arterial, problemas graves, né, relacionados ao diabetes mesmo, né, como a perda de visão, algumas vezes, né, chegando à necessidade de amputar algum membro, né, então perda, né, de algum membro pela amputação. Então, problemas graves, né, que são relacionados à doença, ao diabetes, que é esse aumento, né, do açúcar no sangue. Mas o que acontece? Esses estudos foram feitos em pessoas, então, que eram obesas e que receberam essas canetas emagrecedoras, né, uma vez por semana, e foram acompanhadas ao longo de 60. O estudo principal, né, que chama o STEP 1, que foi publicado no New England Journal of Medicine, que é uma revista bem importante, acompanhou essas pessoas ao longo de 68 semanas. E aquelas que receberam a caneta perderam, né, tiveram uma perda corporal em torno aí de 15% relacionada àquelas que não receberam a caneta, que também tiveram uma perda, só que bem menor, não chega nem a 2,5% de perda corporal no grupo que não recebeu. Então, esses estudos, não foi só um, né, esses ensaios clínicos, eles serviram para que esse composto, né, a semaglutida e depois os outros, né, a tizepatida, que é agora o Mounjaro, e outras que estão surgindo, cada hora a indústria farmacêutica, né, pesquisa, porque tudo isso
é ganho financeiro, né, Fernanda? A gente não pode, a gente tem que sempre dizer isso, né? Há uma indústria, essa indústria, ela lucra muito com isso. E o que que aconteceu então? Então tivemos esses estudos clínicos que foi para pessoas com diabetes tipo 2. E os efeitos adversos, né, observados ali, que eram a maioria náusea, vômito, eram de pessoas que tinham muito peso a perder, né? E aí se beneficiavam muito com essa caneta emagrecedora. O que que aconteceu quando isso chega no mercado? Obviamente, durante o estudo também foi observado que mesmo aquelas pessoas que não tinham uma obesidade, né, mórbida, né, não estavam muito acima do seu peso, também se beneficiavam com perda de peso. Isso começou a ser utilizado, eu vou para a minha segunda parte aqui para essa explicação, no que a gente chama da indústria estética, né? Pessoas que não tinham diabetes tipo 2 ou que não têm, né, diabetes tipo 2 não têm essa doença, passaram a utilizar nessa caneta sem acompanhamento médico, a maior parte das vezes, para um ganho, para uma perda, né, de peso e um ganho no ponto de vista estético, né, esse culto, né, a magreza. E isso começou, Fernanda, a causar um fenômeno que não havia mais nas farmácias para comprar para as pessoas que precisavam do Sim. produto porque tinham diabetes. Então, isso aconteceu em vários locais do mundo, porque a velocidade de produção ela foi menor do que a velocidade com que as pessoas começaram a consumir o produto. Aqui no Brasil, ele é bastante caro. E isso também, Fernanda, vou falar um pouco da segunda parte que eu escolhi aqui para chegar. Por que que a Anvisa decide, então, que a venda desse produto, ou desses produtos agora, só podem ser feitas com receita retida. Então, daquele mesmo jeito que a gente compra antibiótico na Sei. farmácia, né? Você só compra antibiótico com a receita de 2 vias. Agora, essas canetas emagrecedoras precisarão dessas 2 vias. E por que que isso foi motivado? Porque nesse último ano, né, quando a caneta entra no mercado, mas aqui no Brasil principalmente, a Anvisa recebeu mais de 1.116 especificamente, relatos de efeitos adversos de pessoas que usaram essas canetas, a maioria, 78%, Fernando, que a gente chama de off-label, pessoas que usaram a caneta emagrecedora, mas que não tinham aquela indicação pela qual o produto foi registrado. Então, quer dizer, não eram pessoas que tinham diabetes tipo 2, eram pessoas que não tinham essa doença e, portanto, efeitos adversos importantes foram observados. Então, é fundamental que quem esteja nos ouvindo, que nos acompanhe agora, entenda que não existe pílula mágica, não existe aquilo que só vai te dar benefícios. Todos os medicamentos, se você está com uma dor de cabeça, você vai na farmácia, você vai pegar o seu medicamento ali na farmácia popular, você vai comprar numa farmácia, esse medicamento você vai pegar a bula lá, tem vários efeitos adversos. E o que foi observado pela Anvisa, Fernando? Agora eu vou chamar a atenção aqui para os efeitos adversos relatados aqui no Brasil, nesses 1.116, né, que foram relatados. Tem efeitos que já são esperados, né, como náusea, vômitos, mas tem efeitos que são bastante preocupantes. Esse medicamento, o que que ele faz? Ele faz um atraso no esvaziamento gástrico. Então a pessoa tem uma sensação de saciedade e por isso ela vai perdendo peso. Ela vai comer e vai ter uma sensação que está saciada por muito tempo. E isso vai impedir com que ela coma novamente. Então é um pouco assim que o medicamento ele age, né, no nosso corpo. O que acontece é que pessoas que precisaram, por exemplo, fazer uma cirurgia, estavam utilizando esse medicamento, e precisaram de uma cirurgia, por exemplo, de emergência, ou mesmo uma cirurgia eletiva, aquela que você marca, né, que você vai e que você tem aquele período de jejum específico, elas podem, Fernanda, como
aquelas 8 horas indicadas do seu jejum para você fazer a cirurgia não funciona mais para as pessoas que estão tomando esse medicamento. O esvaziamento gástrico é muito mais lento. Então, a pessoa, durante a cirurgia, ela pode broncoaspirar, ela pode engolir, o vômito dela pode passar para o sistema respiratório e ela pode morrer. É o Então, broncoaspirar, assim, né? é o broncoaspirar. Então, assim, eventos sérios. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa, como a perda de peso é muito rápida, a pessoa pode desenvolver aquelas pedras na vesícula, e isso também foram efeitos relatados. Outra coisa que pode também, é mais raro, mas também já foi relatado, câncer de tireoide. Há uma desregulação hormonal que pode também levar a esse câncer de tireoide. Então, eu quero dizer aqui para que as pessoas tenham muito cuidado. E essa ação da Anvisa, ela é fundamental, porque agora você precisa de um acompanhamento médico, né? É um medicamento que tem efeitos colaterais, que pode levar, inclusive, à morte de uma pessoa. Então, nós precisamos que um profissional, né, médico, faça essa prescrição e o acompanhamento. Isso aí. Tem outros efeitos, Fernanda, que têm sido até relatados e muito falado na internet, que é o que fala de Ozempic Face, né, cabeça de Ozempic, que foi traduzida aqui no Brasil, que é aquele aspecto de envelhecimento, porque como a pessoa perde gordura subcutânea embaixo da pele, ela dá aquele aspecto de envelhecido, cadavérico. Então, e isso assim, você precisa de vários outros procedimentos para corrigir isso. Então, é algo que não deve ser feito sem acompanhamento médico. E para fechar aqui, Fernando, eu vou falar das questões éticas, né? É um medicamento que foi feito, né, que foi aprovado para um uso específico. Ele está sendo utilizado do que a gente chama fora da bula, né, off-label, para pessoas que não precisam desse medicamento e que pode causar, eu esqueci de falar também de efeitos adversos importantes, Fernanda, que são efeitos adversos psiquiátricos. Depressão, ansiedade, também foi relatado nesses eventos a Anvisa. Então, tudo isso foi utilizado para tomar essa decisão de maior regulação nessa venda, né, na venda desse produto. E fechando aqui com a parte ética, Fernanda, é mais um produto que chega causando um desbalanceamento, porque aqueles que podem pagar, podem ir, né, a uma farmácia ou pagar por uma consulta médica, conseguir a receita, ir comprar, né, um produto que custa caro, e aqueles que precisam e que não têm esse acesso, né, não têm esse recurso para comprar, ficam sem. Então há uma discussão ética, né, também sobre isso, de que a gente precisa incorporar esse medicamento ao Sistema Único de Saúde para aquelas pessoas que precisam desse medicamento. E isso também uma discussão que tenha já vamos dizer assim, uma janela de oportunidade, porque aquela empresa Bion já está discutindo a possibilidade de fabricação do genérico, né? E aí ele entraria no mercado com 40% de redução de custo. Uhum. Essa patente dos produtos, do primeiro, né? Ela vence no final de 2026. E isso permitiria com que empresas, né, de genéricos possam, né, produzir. Então, isso já está sendo feito, os acordos já foram celebrados e já está naquela parte, né, da burocracia de passar, né, a composição, o insumo farmacêutico ativo. Então, já há uma conversa dessa possibilidade de fabricação dos genéricos, também vai ampliar o acesso e vai permitir com que aquelas pessoas que precisam e não podem pagar também possam ter o acesso. Isso. Etel, vamos para o Repórter CBN, eu volto com as perguntinhas, tá? Dos ouvintes. Tá bom. Vamos lá. Bom.
estou de volta com o nosso CBN Vitória. Terça-feira é dia de ETEL, a gente fala de saúde e consciência, tá? E hoje o alerta é exatamente para esse uso indiscriminado das canetas emagrecedoras sem um devido acompanhamento médico, né? Não só dos benefícios, como também dos efeitos colaterais do uso dessas canetas. ETEL, estou de volta contigo. A pergunta de um dos nossos ouvintes é se você tem conhecimento de lesão no pâncreas. Sim, eu não falei da pancreatite. Também é um dos efeitos adversos que foram relatados para a Anvisa. A gente tem um grupo, não é muito, eu não tenho aqui o percentual, não sei quem fez a pergunta, Fernanda, mas não chega a 5% desses casos relatados. É um efeito grave, né, um efeito gravíssimo, mas foi relatado sim, e nós temos também em outros locais do mundo esse relato. Então, muito cuidado, muita atenção. Quando a gente diz, e aí, né, essa questão da Anvisa ter pedido essa retenção, porque significa que você foi ao médico, né, e uma médica e que está sendo acompanhado, porque você, durante essa utilização, precisa fazer exames laboratoriais para ver se está tendo alguma lesão, se tem alguma mudança, né, no painel, no seu painel hormonal. Então, assim, não é algo que pode ser feito sem um acompanhamento. É grave, é um medicamento que a gente está conhecendo, é um medicamento novo. A partir do uso das pessoas também, e quanto mais pessoas vão usando, né, Fernanda, a gente vai também tendo um conjunto de informações sobre a utilização no mundo real, aquilo que a gente chama de efetividade. Nos estudos, nos ensaios clínicos, para quando o medicamento ele coloca nas agências regulatórias, né, para ser aprovado, ele informa ali grupos muito controlados. Então, por exemplo, o estudo do Wegovy, né, do Ozempic, que é a mesma a semaglutida, né, o mesmo princípio ativo do Ozempic, mas com uma dose maior, que foi estudado para obesidade mórbida, né, é algo bastante importante, porque você imagina que você vai ter uma possibilidade de, ao invés de fazer uma cirurgia bariátrica, que vai precisar, né, de ter uma intervenção cirúrgica, que vai ter efeitos para a vida da pessoa, do ponto de vista de ter que fazer reposição vitamínica, acompanhamentos maiores, né? Você tem um medicamento que não tem uma intervenção cirúrgica. Então, do ponto de vista entre essas escolhas, seria melhor, né, o medicamento. Você vai tomar ele uma vez por semana, mas precisa de um acompanhamento, precisa ter... por isso, essa ação da Anvisa ela é importante, porque ela vai, por imposição, né, por uma regulação do governo, vai impedir que a compra seja feita sem um acompanhamento. Mesmo com acompanhamento, a pessoa pode ter efeitos, mas isso pode ter efeitos adversos, mas antes dele chegarem a uma gravidade maior, o profissional, né, de saúde que está acompanhando a pessoa pode identificar, olha, está tendo uma mudança nas taxas de filtração renal, está tendo mudança no seu padrão hormonal, então a gente vai ter que parar, a gente vai ter que esperar. Então, há ali uma análise de risco e benefício que o profissional de saúde faz. Então, é muito importante essa ação da Anvisa para impedir isso. Entendido. E a partir de quando começa a retenção? Uma outra pergunta aqui. Acho que 60 dias, salvo engano, que a Anvisa, a partir da publicação, né, da nota técnica, 60 dias para que comece a ser utilizado. Entendido. Obrigada, Mas viu, as Etel? pessoas... Oi, mas as perdão. pessoas já não comprem, tá, Fernanda? Sem receita. Procurem acompanhamento. Isso aí, até porque né? a gente não está criticando a estratégia, né, Theo? A gente só está alertando. Não. A gente está dizendo que tem riscos. E quando Isso, tem riscos... a obesidade é um problema, assim como o diabetes, que precisa de ser enfrentado. Com certeza. Hoje nós acreditamos que a obesidade ela é uma doença inflamatória que causa muitos problemas também. Ela precisa ser enfrentada. O que a gente está falando, a crítica que eu faço aqui é aquelas pessoas que não precisam, que não têm nem obesidade, nem sobrepeso, nem diabetes
Então, isso aí a gente precisa de acompanhar muito mais, porque a pessoa tem uma possibilidade de desenvolver fatores, efeitos adversos, né, Fernanda? Então, muita atenção, muito cuidado. É isso. Etel, muito obrigada, viu? Até a próxima terça, hein? Até, um abraço.